Eu sou o professor Benedito Costa, do Sistema Conectivo. O tema da nossa videoaula de hoje será a globalização. Então, nós veremos a globalização como fenômeno de conexão entre povos e culturas diferentes. Também veremos a globalização como fator de aprofundamento da pobreza e das desigualdades sociais nos diversos países de diversos continentes. Também veremos a globalização como promotora de impactos ambientais sem precedentes em função da atuação das multinacionais também nos diversos países e continentes. Bom, mas antes de tratarmos desse assunto de forma mais detalhada, é importante nós respondermos a uma pergunta. Nós vivemos num mundo globalizado? Bom, veja essas imagens que nós colocamos aqui, por exemplo, a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Aí nós responderemos sim, entendeu? Porque é apenas uma faixa branca que está separando um país do outro. Veja essa outra imagem aqui que separa Holanda da Bélgica. Então, é uma calçada, entendeu? Agora, se você observar essa imagem da fronteira Estados Unidos com o México, aí você dirá que nós não vivemos num mundo globalizado. Também, se você observar essa outra imagem, onde imigrantes sírios tentam ultrapassar as fronteiras de um país na União Europeia, você percebe que nós não vivemos em um mundo globalizado. Enfim, a globalização, ela é um fenômeno que globaliza os mercados, que globaliza as fontes de recursos naturais, que globaliza o mercado de trabalho, porém ela não é globalizante quando o tema é desigualdades. Ela aprofunda as desigualdades. Bom, nós veremos agora de uma forma detalhada quais são os pilares da globalização, os elementos da globalização. O primeiro deles são as multinacionais. Como você pode ver nesse quadro, né, existem logomarcas de inúmeras multinacionais que são conhecidas de você, que produzem produtos que nós consumimos diariamente. Então é assim, se analisarmos a origem da maioria dessas multinacionais, elas se concentram nos países desenvolvidos, ou seja, no hemisfério norte, onde está a maior concentração de países desenvolvidos. Então, é assim, no início do século passado, o número de multinacionais era muito pequeno, porém, após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da atividade industrial para os países subdesenvolvidos, houve um aumento significativo das multinacionais. Então, as multinacionais, elas têm algumas características. Por exemplo, elas procuram, geralmente, os países que apresentam algumas vantagens comparativas. Por exemplo, energia barata e abundante, matéria-prima abundante, mão de obra barata, mercado consumidor importante, como é o mercado consumidor do Brasil, né? E, sobretudo, isenção de impostos, né? Porém, essas multinacionais, elas também provocam um passivo ambiental. E justamente porque nesses países subdesenvolvidos, geralmente a legislação ambiental ela não é tão rigorosa, né? Então você pode perceber que no Brasil, né, ainda nessa década, nós tivemos dois problemas ambientais sérios provocados por multinacionais. O caso do rompimento da barragem da Samarco, lá em Mariana, Minas Gerais, né, que provocou todo aquele impacto no Rio Doce e nos seus afluentes. E mais recentemente, agora, há alguns meses, em Barcarena, no Pará, onde um volume muito grande de rejeito de minério, resultante da lavagem de minério, com produtos químicos, foram lançados numa área urbana. Então, como você pode perceber, as multinacionais elas têm um papel importantíssimo na globalização. Agora, nós vamos falar de um outro pilar da globalização, que são as instituições internacionais. Como você pode ver aqui, a primeira instituição internacional é o Banco Mundial, certo? Então, o Banco Mundial ele foi criado em 1944
pelos Estados Unidos, e a função do Banco Mundial inicial era de promover a reconstrução econômica da Europa, que foi destruída pela Segunda Guerra. Então, o foco do Banco Mundial era esse, reconstruir economicamente a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então, através do Plano Marshall, os Estados Unidos investiram bilhões e bilhões de dólares nos países da Europa, né, destruídos pela guerra, mas assim, tinha uma outra estratégia. O objetivo não era só reconstruir a economia dos países, digamos assim, aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo, evitar o avanço socialista sobre os países capitalistas que haviam sido destruídos pela guerra e estavam enfraquecidos. Também a gente tem que analisar o Banco Mundial como via de desenvolvimento do Plano Colombo no Japão, também, com o mesmo objetivo de reconstruir economicamente o Japão após a rendição, mas, sobretudo, para evitar que o Japão ele fosse influenciado pela China, muito próxima, e também pela ex-União Soviética, né? Então, o que é que o Banco Mundial faz hoje? Bom, o Banco Mundial, hoje, depois da reconstrução econômica da Europa, né, os países da Europa formaram a União Europeia, o Japão também se reconstruiu economicamente, né, e o papel do Banco Mundial mudou. Hoje, o Banco Mundial ele financia projetos de infraestrutura nos países subdesenvolvidos. Mas, assim, o Banco Mundial ele é uma via de afirmação da política neoliberal, que é o terceiro pilar da globalização que nós falaremos daqui a pouco. Então, vejam só, o primeiro pilar nós falamos há pouco, inicialmente, foram as multinacionais. Estamos falando agora no Banco Mundial, e daqui a pouco nós falaremos na política neoliberal, tá? Então, o Banco Mundial, como eu falei, financia projetos de infraestrutura nos países subdesenvolvidos e é um instrumento de afirmação, né, de legitimação da política neoliberal. É muito simples. Por exemplo, num país da África que pretende construir uma hidrelétrica, precisa modernizar o sistema de transporte, recorre ao Banco Mundial. Tudo bem, o Banco Mundial ele vai atender, porém o país ele tem que atender os preceitos da economia neoliberal, que é uma economia que é difundida pelos países de centro do capitalismo, sobretudo os polos de poder dessa ordem mundial multipolar que nós vivemos agora, que são o Japão, os Estados Unidos, a União Europeia. Então, são centros difusores da política neoliberal. Bom, agora nós falaremos de uma outra instituição internacional, que é o FMI. Então, como você pode ver aí na tela, né, a imagem da sede do FMI, em Bruxelas, na Bélgica. Então, é assim, o FMI ele foi criado também nesse pacote aí que criou o Banco Mundial, também foi criado o FMI, e ele foi criado com o objetivo de socorrer os países em crise econômica. Porém, a gente vai observar que ele também é um instrumento de afirmação e de legitimação da política neoliberal. Todos os países que recorrem ao FMI em busca de dinheiro para equilibrar as suas economias, eles são socorridos pelo FMI, é claro, mas desde que atendam os preceitos da doutrina neoliberal. Bom, não é muito simples, né? Por exemplo, um país em dificuldade, ele recorre ao FMI e o FMI não libera o dinheiro, a verba, automaticamente. Primeiro é feito todo, o FMI envia uma missão a esse país, né, e vai ver como é que estão as finanças, o equilíbrio fiscal, e a partir dessa análise é que o FMI vai fazer uma proposta para liberar, digamos assim, parceladamente esses empréstimos, desde que esse país ele atenda às exigências da política neoliberal, a política
de ajuste que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Bom, outra instituição internacional importante é a Organização Mundial do Comércio. Como você pode ver aí, a Organização Mundial do Comércio também foi criada nesse pacotão de 1944, que criou o FMI, criou o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e também transformou o dólar em moeda internacional. Então, qual é o objetivo da Organização Mundial do Comércio? Bom, o objetivo da Organização Mundial do Comércio é disciplinar as relações comerciais entre os países membros. Isso é muito complicado, porque geralmente os países muito desenvolvidos, países de centro do capitalismo, os países que produzem tecnologia, né, que a gente chama de países de centro do capitalismo, é muito comum eles investirem em subsídios na agricultura, na pecuária e até mesmo em alguns setores da indústria. Então, vai ficar muito difícil para os países subdesenvolvidos eles concorrerem no mercado internacional com esses países que investem subsídios, que os governos desses países investem subsídios nesses setores industriais e até mesmo no setor primário, agricultura, pecuária e também na mineração, entendeu? Então, a Organização Mundial do Comércio, ela foi criada justamente para disciplinar essas relações comerciais e evitar que os países desenvolvidos, né, os países que produzem, geralmente os países do hemisfério norte, que produzem tecnologia de ponta, eles têm uma supremacia sobre os países menos desenvolvidos. Então, é para equilibrar. Agora falaremos sobre o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo ele foi criado pelo economista Milton Friedman e, a partir dos anos 70, passou a ser disseminado através dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, assim, o que é a política neoliberal? Bom, então é assim, a política neoliberal, ela exige que o Estado não interfira na economia, né? Por exemplo, que o Estado ele se atenha naquelas atividades de cunho social, como, por exemplo, a saúde, a educação, a habitação, saneamento e até mesmo a arrecadação de impostos, né? E as outras atividades que não são ligadas ao social, elas devem ser repassadas para a iniciativa privada. Então, é uma exigência da política neoliberal que os governos, os estados nacionais, eles privatizem as empresas estatais que não tenham nenhuma relação com o setor social. Então, é o que aconteceu no Brasil há poucas décadas, né? Por exemplo, com a Companhia Vale do Rio Doce, com a Companhia Siderúrgica Nacional, com alguns bancos estatais, foram privatizados e passaram assim a ser controlados pela iniciativa privada. Então, é preciso que na globalização a gente entenda que esses três pilares, né, as multinacionais, a política neoliberal e as instituições internacionais são os pilares que legitimam, né, que massificam, né, que ampliam, né, o poder dos países de centro do capitalismo. Para encerrar, eu recomendo que você vá até a página 23 do capítulo 1 do seu livro de Geografia e resolva a atividade que é uma produção textual sobre globalização. Até a próxima aula.